Apesar da crise da indústria automóvel na Alemanha, o ministro da Economia, Robert Habeck, não concorda com as tarifas sobre os veículos elétricos fabricados na China propostas pela União Europeia. Gleichwohl bin ich kein Fan von Zöllen, von Ausgleichszöllen, weil das wahrscheinlich zu Gegenmaßnahmen führen wird und uns in einen Zollstreit, vielleicht Krieg mit China verwickeln wird. Ich dringe also auf eine politische Lösung. Habeck, após uma reunião com os dirigentes da indústria automóvel alemã, diz que vai apoiar o setor, mas com soluções a longo prazo. Os fabricantes de automóveis na Alemanha queixam-se da concorrência chinesa, que consegue manter os seus custos de produção baixos graças a subsídios. A indústria automóvel está no meio de uma crise no que diz respeito à produção de veículos elétricos e muitos fabricantes, incluindo a Volkswagen, estão a considerar a possibilidade de encerrar unidades de produção numa tentativa de se tornarem mais rentáveis. O Partido Social Democrata do chanceler alemão venceu por pouco a extrema-direita nas eleições de Brandemburgo, contradizendo as sondagens que davam a vitória alternativa para a Alemanha. Apesar da vitória, os especialistas dizem que a situação continua difícil para Olaf Scholz, que tem sido alvo de críticas e de pressão dentro do próprio partido. Also erstmal kann man sagen, dass jetzt durchatmen kann, denn Brandenburg hat gewonnen und die SPD ist stärkste Kraft geworden, anders als in Thüringen und Sachsen, da sah es ja sehr schlecht aus. Das heißt, dieser Trend hat sich jetzt nicht fortgesetzt, sondern die SPD hat gezeigt, dass sie auch noch Wahlen gewinnen kann. Após a vitória dos sociais-democratas, seguem-se as conversações sobre a coligação. Also als nächstes kommen natürlich die Koalitionsgespräche. Brandenburg braucht eine Regierung und eigentlich gibt es nur eine Variante, nämlich dass SPD und BSW zusammenarbeiten. Das ist die Frage, ob sie das schaffen. Wenn sie das nicht schaffen, dann gibt es Neuwahlen und dann gibt es natürlich wieder einen Wahlkampf und ein ganz neues Ergebnis. Ich glaube aber, dass die AfD davon eigentlich nur profitieren würde. Von daher ist das auch nicht im Interesse der anderen Parteien. Embora a alternativa para a Alemanha tenha vencido em 2 estados, não poderá governar, uma vez que todos os partidos prometeram não cooperar com a extrema-direita. A Euronews perguntou aos habitantes de Potsdam o que acharam da votação. Ich finde es gut, dass die AfD nicht stärkste Kraft geworden ist, auch wenn sie viel zu viele Stimmen bekommen hat aus meiner Sicht. Ich hoffe, dass es die Möglichkeit gibt, die AfD inhaltlich zu stellen und zu zeigen, dass sie eigentlich keine Angebote hat, die wirklich das Land Brandenburg voranbringen. Also ja, ich habe gestern gewählt und ich fand die Wahlergebnisse deutlich besser als in manchen anderen Bundesländern. As negociações da coligação nos estados da Turingia e da Saxónia, onde a extrema-direita venceu, ainda não estão concluídas. Tanto os Verdes como o Partido Democrático Livre foram expulsos dos parlamentos regionais. Now that the 3 East German state elections of Thuringia, Saxony and Brandenburg are over, political pressure is mounting on the Liberals. German Finance Minister Christian Lindner is under immense pressure to make key decisions before Christmas this year, as many are now wondering if the FDP will even survive in the coalition government until the federal elections next year. Liv Stroud, in Potsdam, for Euronews. O novo governo francês reuniu-se para debater pela primeira vez na segunda-feira, tendo dado prioridade às questões orçamentais e aos migrantes. As recentes declarações de Michel Barnier sobre as reformas fiscais suscitaram polémica, depois deste referir que os impostos não vão ser aumentados para pessoas com menos rendimentos e que os mais ricos devem contribuir para este esforço nacional. Non, je ne vais pas alourdir encore l'impôt sur l'ensemble des Français qui payent déjà le plus d'impôts de tous les partenaires européens. Pas de hausse d'impôts sur ni sur les gens les plus modestes, ni sur les gens qui travaillent, ni sur les classes moyennes. Mais je ne vais pas exclure dans l'effort national qu'il faudra faire pour redresser la situation. Já o novo ministro do Interior, o conservador Bruno Retailleau, prometeu restaurar a ordem através da política da maioria. La politique de la majorité nationale avec 3 priorités. Vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. A tão esperada lista de membros do governo, dominada por conservadores e centristas, foi revelada no sábado. O primeiro grande teste político do novo primeiro-ministro francês do partido Les Républicains terá lugar no dia 1 de outubro.
A intensificação dos combates entre Israel e o Hezbollah nos últimos dias tem aumentado o receio do ressurgimento de uma guerra civil no Líbano. O analista de política externa Adnan Nasser disse, no entanto, à Euronews que há várias razões que podem impedir que tal aconteça. No, I seriously doubt that. I mean, the Lebanese people are not interested in fighting a war with each other. I mean, there's absolutely no evidence to support that. Yes, it's true that a large portion of the Lebanese society is resentful towards Hezbollah for involving itself without a proper debate in parliament or within the Council of Ministers, taking this up with the defense minister. Most Lebanese who oppose Hezbollah would like to see Hezbollah play normal politics and bring its weapons into the national army and come up with a national defense strategy. Por outro lado, no que diz respeito aos Estados Unidos, os especialistas acreditam que seria do interesse do presidente Joe Biden chegar a um acordo de cessar fogo o mais rapidamente possível. I think President Biden right now is looking more for a way to conclude his presidential term with a, let's not call it a peace, but a ceasefire deal that would see this war brought to a quick end. It would also give his vice president, Kamala Harris, a higher chance of winning, possibly. Até há pouco tempo, Israel, o Hezbollah e o Irão não tinham mostrado interesse numa guerra em grande escala, mas os recentes ataques de Tel Aviv contra o Líbano podem ter feito escalar esta guerra para uma situação nova e mais crítica, o que pode originar um conflito de maior dimensão. As inundações extremas, como as que devastaram a Europa Central nas últimas semanas, podem vir a acontecer com mais frequência à medida que a temperatura da Terra aumenta. De acordo com um especialista em investigação climática austríaco, estes fenómenos normalmente acontecem de 100 em 100 anos, mas devido às alterações climáticas é esperado que ocorram de 90 em 90 anos ou de 80 em 80. Wir erwärmen uns derzeit mit einer Geschwindigkeit, also die Erde als Ganzes, von ca. 14 Hiroshima-Atombomben pro Sekunde. Das ist die Zusatzenergie, die eben, wie wir als Menschen derzeit dem System Erde hinzufügen, mit dem sich die Erde erwärmt. Und das führt eben dazu, dass die Luft auch mehr Wasserdampf enthalten kann und solcher Starkregen auch extremer wird. As inundações na Europa Central, provocadas pela tempestade Boris, destruíram casas e infraestruturas públicas e fizeram mais de 20 vítimas mortais. No sul da Áustria, choveu mais nos últimos dias do que o que costuma chover no ano. Segundo o especialista austríaco, toda a área acima da Europa Central, tanto os oceanos como as massas de terra, estão neste momento 2 a 3 graus acima dos tempos pré-industriais. Was wir jetzt schon sagen können, ist, dass der gesamte Bereich über Mitteleuropa, sowohl die Ozeane als auch die Landmassen, heutzutage um 2 bis 3 Grad wärmer sind im Vergleich zu vorindustrieller Zeit durch den menschengemachten Eingriff durch die Emissionen von klimawirksamen Treibhausgasen. Und das führt dazu, dass eben diese gesamten Luftmassen, nicht nur die warmen, feuchten Mediterranen, sondern auch diese polaren, kalten Luftmassen um diese 2 bis 3 Grad wärmer sind und somit pro Grad Erwärmung um 7% mehr Wasserdampf aufnehmen können, wenn sie gesättigt sind. Heißt, dieses gesamte Konglomerat an Luftmassen kann im Vergleich zu vorindustrieller Zeit jetzt 15 bis 20% mehr Wasserdampf aufnehmen. Na semana passada, a presidente da Comissão Europeia prometeu 10 milhões de euros de ajuda aos países da Europa Central atingidos pelas inundações mortíferas. Bruxelas está imersa em criatividade, com a cidade a celebrar o design durante o mês inteiro. A arte e as cores impregnaram quase todos os cantos da capital belga, com a presença do Festival de Design de Bruxelas, que leva dezenas de eventos e exposições ao coração da Europa. Jacob Koning destaca-se como um dos artistas mais ecléticos e surrealistas do evento. Because of how many informations we get every day, I feel like I see the world as absurd, so I can only create things for me that are absurd and think and seemingly lack meaning, but if you look at it intensely, everyone can find their own meaning. O trabalho deste artista é largamente inspirado pelo dadaísmo e pelo absurdo do presente. Dadaism focuses on the glorification of what's random, of what doesn't make sense at the beginning, but then you can give it your own sense by making it come true. Dozens of events will be taking place till the end of September.
Some of them feature innovative design objects with a very specific practical function. Exemplo disso é esta cadeira de rodas expansível para crianças, que foi criada para ser reutilizável e mais durável do que as normais. Unfortunately, not every family can afford a wheelchair, to buy a wheelchair every 1 year or 2. It's actually an innovative adjustable frame that you can see just here, that allows the wheelchair to grow with the child. Reutilizar e adaptar são também as palavras-chave de outra exposição centrada na procura de formas mais sustentáveis de viver e construir. The situation of demolishing and rebuilding, which is getting faster and faster, and it's a huge environmental problem. What we actually need is, when we build a building, is that the structure of the building is very flexible, and to have a capacity for a building to live several lives, and for the structure of the building to be able to live several lives. And for that you need to have some kind of a basic regulation on the adaptability of building and particularly on the structure of the buildings. O Festival de Design irá regressar a Bruxelas em setembro do próximo ano.